Boa tarde, amigos. Se você tem gasolina, você pode trocar por um bem precioso, né? Eu sou da época do tarro, o Geraldo também, que entregava leite lá no Alegrete. Um tarro de gasolina, hoje, quanto é que vale? Dá pra trocar por Um galão? Dá pra trocar pelo próprio carro, né? O Silvio Santos, na época do Show do Milhão, dizia que pagava em barras de ouro porque vale mais do que dinheiro. Hoje a gasolina vale mais que É um dinheiro. negócio impressionante, mas o que tinha de piada hoje, né? Tinha um cara com uma moto com um burro amarrado na frente puxando, e o burro puxando a moto. Né? E várias outras, né? Mas não eram dois Tem burros, cara, então, né? Um cara que montou um carrinho do Fred Flintstone, estava alugando também. Diga, Geraldo. Ontem à noite. China está aqui conosco, Maurício. Ontem à noite vocês comentaram a respeito de um posto no Recife vendendo a gasolina a quase R$9, né? Foi multado pelo Procon em R$500 mil, né? O posto. Imagina quase R$9. Era O cara- 8,99 em Recife. R$9. Em Brasília teve um posto vendendo a 9,90. E teve outro posto que aí decidiu fazer o Tá protesto. todo mundo, 500 pau cada um. Eu, em tese, sim, né? A Polícia Civil divulgou uma nota de esclarecimento aí nas redes sociais falando para as pessoas, olha, se cobrarem preço abusivo, peça a nota fiscal e encaminhe a reclamação. É. O São Leopoldo já está R$5,96. O quê? R$5,96. Já é assalto. E tem Já é filas. Eu coloquei 5,96? Sim, e hoje pela manhã eu coloquei o álcool a 4,35, né? O álcool. Senão não Mas tinha. tem um ali na Avenida Poçadas, que tá 2,60. Em Artigas. Ah, sim. É bem pertinho, É Chico. bem pertinho. É. Me dá uma carona até lá. Tá barato, É, né? me dá uma carona, Tá barato, eu trago um estoque de gasolina. Já vamos revender aqui. Mas olha aqui, ó, tá faltando alimento já, né? Especialmente os Ceasa- perecíveis, né? A Ceasa, que distribui 5 milhões, mais ou menos, de quilos, está distribuindo 870 mil quilos. Né? Então, para você ter uma ideia do que vai acarretar isso aí. Isso que a gente tem um cinturão verde aqui ao Ah, redor bom. que fornece muito, né? Bem Próximos Bem de razoável. Porto Alegre. Mas é isso que vai salvar. O que vem de longe, o que Só vem, o- o que vem de mais longe vai salvar. O César Tasca, nosso amigo lá do HP, que está passando por um procedimento cirúrgico, ele estava quase saindo do hospital porque estava preocupado para ir no trailer, na lancheria, avisar O o César pessoal. Tasca, o que ele é do Ilmar Tasca? Tem que perguntar para ele, o O Tasca é Roberto. o Chiquinho do Barranco. Ele trabalhou muito tempo no barranco, viu? Será que não é irmão do Chico? São parentes. É? Tem que saber o grau correto de parentismo. Eu sei que não os sei dois estão nadando no ouro. Aí o César estava preocupado, ele queria ir na lancheria, sair do hospital, ele tá fazendo uma cirurgia cardíaca agora. Ah, pois é. Aí então- ele queria sair do hospital para avisar as pessoas para, pelo amor de Deus, não comprarem batata, porque ele viu que o saco de batata tá R$500. Sim, quase mataram o homem do coração. Quase mataram do coração, O homem porque- vai fazer uma cirurgia do coração, aí tacaram até as batatas, né? As batatas estão caras, né? Olha. Olha aqui, ó. Mas a batata. Vai, batata. Debria, como diz o Luiz Carlos Martins, debria. Debreia. O Debreia. Luiz, onde é que anda o Luiz Carlos Não Martins? sei, faz horas que eu não Ele vejo tá ele. reinando em algum canto que é. Ah, Né? Que bicho que reinava, sacudia aquela cabeça dele, né? como é que o pessoal chamava ele? Abobado. Ô, Luiz, um abraço aí. Você não gosta muito, Luiz mas... Carlos Martins. Pô, ele vinha seguindo Ah, não, no esse programa. negócio é abobado, isso não tá mais. Eles gostavam de falar muito assim. Aquela Isso vozinha dele, né? Tá ultrapassado. Mas era uma resenha boa. É bom. Ai, Quando ele resolvia falar, disse, não vou falar. Não vou falar. Não, tem tanta história dele. Quando falava. Cada história dele, uma fantástica, assim, que não... Já veio logo de cara o tio Froner, né? Dando a palestra lá no... Tio Frone, 84. No Beira-Rio, o Grenal, e o Capitão Froner era um sujeito, né, muito rústico, durão. E ele está dando a palestra dele ali, quando ele deu... Seu Luiz Carlos, o senhor vai fazer um falso ponto à esquerda. Mas ninguém interrompeu o homem nem para pedir a benção, né? Ah, Luiz Carlos, não, tio, não. Falso já não me serve. Se é falso, já não vale nada. No meio da palestra, a gente... Mas tu sabe a história dele com o Gainete, né? Do Luiz? Do Luiz Carlos com o Gainete. Não.
E tu, meu filho? Não, meu filho não. O senhor para meu pai não serve. Não, meu filho não. Lá no Beira-Rio, a gente treinou o Luiz Carlos Martins em 88. Meu filho disse, não, meu filho não. Peraí, vamos se respeitar aí. Os caras E foi muito tempo auxiliar do Guilherme Maculha, né? Sim. Agora faz horas que eu não encontro ele. Encontrei um dia lá no centro, lá, mas muito rápido. Não, no shopping, lá na frente do... Ô, Bruno, tá aí uma tarefa para ti. CT. Encontrar o Luiz Carlos Martins e arrastar para cá. Pá, imagina hoje com a gasolina. É uma resenha gasolina boa. nesse Assim, valor. não. É uma resenha boa que rende bastante. É. Porque ele tem história e é muito Mas engraçado. ele metia a mão com o gainete com o seu Froner, para ter uma ideia. Capitão Froner. O Capitão Froner que vocês derrubaram, entregando aquele título em 84 do Campeonato da América, né? Ah, não foi bem, entregamos. A gente não queria, pô. Quem é que não vai estar louco na final Tô do brincando, Libertadores? claro. Perdeu porque houve, sabe, a história todo mundo sabe, né? Houve uma ducha de água fria na hora da gente entrar em campo e isso aí não adianta, a gente deu um... Deu uma brochilde. Deu uma brochilde, sim. E tem aquela história que você conta, e eu sempre te cito como fonte, né? Eu aprendi depois, É. porque depois teve um campeonato gaúcho de 86, 87, não, 87. 87 é aquele que teve a lesão do Pinga, do Fernando no Pinga, e que... Mas o Grêmio aí tinha- eu passei um cachorro nos jogadores, né? Eu fui negociar com uma direção a premiação e a gente não chegou num acordo. Aí tu mentiu. Menti. E não deram depois em ti? Não, depois a direção acabou me dando depois. É. Mas Pra não tirar o mérito nós entramos do capitão. naquela loucura, em 17 minutos, 18 minutos, estava 3-0 pra gente. 3-0. Carlos Martins era o árbitro. Sim, mas eu aprendi, né? Que pena que tu aprende gemendo, né? Na dor. Devia ter aprendido na hora do... Técnico Filipão, preparador físico Celso Rotti. Rotti, é. Né? Mas o China em 94, só para concluir, o China eu sempre cito como fonte em 84. O Samuel Ratinoff, que era o que fazia as excursões de Grêmio de Internacional, trouxe uma fita em que o Independiente não jogou nada, né? Nada. Né? É verdade. Isso. Opa, tá vazando um som aqui, gurizada. Tá vazando um som aqui, gurizada. Vazou. Som do Rodrigo Caetano. É, Rodrigo pelo Caetano menos, acho sendo que deve apresentado. só o retorno. Se for pro ar, aí desculpem. Mas é verdade essa história? É verdade. sim. Samuel Ratinoff trouxe uma fita do Independiente que não jogava nada. Sim, E o nós vimos Independiente a veio aqui e fita, moeu, né? vimos a fita dando risada lá no hotel em Gramado. É. E aí diz, hoje vai ser Tá barbado. louco esses caras aí? Não jogam nada. Nada, mas olha, foi o maior banho de bola que eu tomei na minha vida. Foi o maior rodeão, cara. Pô, tá louco. É, sim, é bom, China. O que tá fazendo, China? Ainda tá nas divisões de base do Grêmio lá, né? Tô lá na escola. escolinha. Na escola, é. Na escola? Isso, a escola. A escola é Passou, 14. agora não é mais escolinha. Retiraram o nome, agora passou a ser escola. Então, a minha sub-15, esse fim de semana começa uma Champions League aqui, organizada pelo São Borja, aqui de Canoas, a Escola São Borja, e tem várias equipes aí, Viamão, Sapucaia, o Cruzeiro vai participar. A gente começa esse domingo, a sub-13 e a sub-15. Mas é uma hora importante, né? É bom, a gurizada se motiva, né? Porque só treinamento não, e jogos amistosos é pouca coisa. E essa é a primeira competição que a gente vai participar esse ano, então vamos começar. Então, não adianta, é uma vitrinezinha, né? Que os meninos aparecem e o pessoal da base vai lá para fazer a captação. Quando eu falo importante, porque sub-15 já é hora de assinar contrato profissional. Né? Os meninos começam a ter uma responsabilidade. Eu aprendi uma coisa, até vou citar o nome, porque Não tem coisas problema. boas a gente tem que divulgar. Com o Souzinha, que é trabalha com o Baidec. Eu estive um dia no escritório do Baidec lá, e um menino de 15 anos estava sendo apresentado. E o Souzinha falou para o menino, olha, lá na tua casa tu é o filhinho do papai e filhinho da mamãe. Mas a partir do momento que tu está aqui, tu passa a ser um homenzinho. Tu tem que responder pelos teus atos e saber o que tu quer. Olha só. Tu vê que eu rodei a vida, né, pelo mundo afora e fui aprender
O cara chamou o cara na chincha com 15 anos. E com uma categoria assim que eu Sabe fiquei... que E levei isso, gravei isso. Aquele campeonato que tem Alegrete da UEFIPAM é sub-14, né? Geraldo sempre narrava na Rádio Guaíba, a gente não deixava de fazer a cobertura. Sempre transmitindo. Hoje ninguém está fazendo mais. Né? Hoje, É se uma cobrir pena. um profissional já tá bom. E grandes clubes e mas grandes revelações, né? empresários presentes com um campeonato de sub-14, né? Vários empresários presentes, analisando jogadores, guris, meninos. Mas Mas aí jogos não quer- da base, o que mais se vê na arquibancada são os pais e, num segundo momento, são os empresários. Mas Analisam agora- tudo. Agora deixa eu chegar de sola no China. Chegar de sola não. O China é bom. Chegar de sola ele me arranca a perna fora. Ele é que tá bom? chega de sola em título, vai ver. Então vou entrar de leve. Como é que se coíbe a ação dos empresários? Como é que vocês trabalham isso? Porque eles estão ávidos em conseguir jogadores talentosos nessa faixa aí. De 13, 14, 12, 15 já está ficando velho. Sim. Olha, é que eu não posso entrar muito nessa área porque não é muito meu departamento, né? Eu trabalho mais a parte de campo e deixo a parte administrativa com os diretores, coordenadores. O Deco ainda atua ali? Não, o Deco agora tá Sim, direto. mas ele faz o enlace. Mas pouco tem... É? Tem tido mais participação direta no profissional, porque Ontem ele estava dando explicação sobre o gramado. é um pepininho que o Renato repassou para ele. Né? É. Mas ele fazia muito isso, agora não, ele está mais comprometido com o profissional, já há outras pessoas fazendo esse vai e vem. Você não tem mais viajado com os ex-atletas? Viajamos domingo, pô, tu não acompanha lá minhas redes Não, sociais? acompanho, mas estou dizendo assim, com aquela intensidade de antigamente, não, Não, né? até a gente fez, em 15 dias, fizemos 2 jogos. Fomos a Condor no começo do mês, no dia 6, e agora fomos a Santa Catarina, Ibiracé. Fizemos 2 jogos, bons jogos, e com muita gente. E já lá em Santa Catarina já fomos Tu procurar... ainda está jogando, você está enganando. Só um tempo, né? É? Eu já disse, tem Escola de Samba tem a Porta-Bandeira, o Porta-Estandarte, né? Eu sou o porta-faixa Tá, capitão, e agora né? que tu não bebe mais, tem graça essas viagens? Sempre é bom rever com... É? Agora tu fica dando risada dos outros, Sim, né? Olha lá o que eu fazia. Fica só analisando o que os outros fazem. né? Não, e contando história. Eu pensei, tem que ver, eu pensei contando história do que a gente fazia, né? Sim, agora estão descontando as duplicatas, tudo. Mas é muito legal porque o convívio com essa turma aí, né? E eu já plantei... Quem é que está indo? Eu já plantei uma ideia lá dentro da gente resgatar e tentar levar o pessoal da imprensa, né? Um dia eu tentei levar o João Garcia, esse pessoal aí que conviveu com a gente, né? Porque o seu Verade também já tentei. E a gente vai começar a focar um pouquinho nisso, porque é legal levar essa gente. Incrementa, né? Aham. É um incremento. E são pessoas amigas da gente que ao longo da nossa carreira foram pessoas que caminharam paralelamente com a gente. Antigamente a gente era mais amigo, né? Hoje é verdade. muito profissional. O profissionalismo tem que existir, mas está em demasia. Tudo Desculpa, é Rec. 3, 4 barreiras para tu chegar É nas que hoje tudo tudo é empecilho. controlado, tudo... Porque as pessoas também estão tendo que se controlar pelo politicamente correto, né? Então, tudo se cria barreiras para qualquer contato. Nesta última viagem foi o Chico, o Raul, o Alemão Leandro, o Luiz Eduardo vai também. Já foi o Alex Xavier, para reforçar um pouco, a rejuvenescer, Paulo César Magalhães, o Luiz Carlos, que foi o capitão da seleção de Moscou, o zagueiro. Eu, o Almir, tia Joana, o Guilherme também, é outro. O Tia Joana eu quero trazer aqui, depois eu quero pegar o telefone. A tia Joana também tem muitas histórias Não, o boas. Tia Joana eu sempre conto, chego a ser chato, porque eu já repeti essa história. Só para Não, vai, filho. os que não jogam, ainda tem o Flecha, o Yura viajou, que o Yura também tem dificuldades. O Yuri agora está de bengalinha, né? Tá. Parece uma tia velha, né? Tá... O Carlos Miguel jogou também conosco. Vai faltar sempre um outro que a gente vai... O Maza. O Maza não foi porque ele... Tem o rádio. Ele e o Miguel, ou um ou outro, né? Como o Miguel estava para lá, o Maza teve que fazer, mas... Jogou o Chico, que fazia tempo que também que não... Goleiro. Isso. Eduardo. O Eduardo está trabalhando na Eduardo base. foi vice-campeão da Copa do Brasil em 94 pelo Ceará. E foi campeão do mundo lá também, com o Chico, com o Henrique, o Luiz Carlos, o João Antônio, Sim. o Malalo, o Tafarel, enfim. Mas aí o Tia Joana, eu sempre conto essa história aqui para ver como a vida, ela sorri, depois cria dificuldades e o cara ainda assim tem que agradecer. O Tia Joana foi um dos grandes talentos produzidos nesse estado. Não conseguiu jogar por 1000 problemas. E aí um dia foi fazer o Por Onde Anda
com ele para a Rádio Guaíba e para o Correio do Povo. Eu entrevistei o Tia Joana achando que eu ia ouvir lamúrias. Não aproveitei a chance, acabei me excedendo nisso, naquilo, naquele outro, ou o Grêmio me sacaneou, alguma coisa, um desabafo. Aí ele disse assim, eu tenho que agradecer aquele homem que me deu emprego lá na oficina, porque graças a ele eu tenho uma vida digna, não vou olhar para trás, não me queixo de nada. É verdade, bem. Me caiu o bem queixo. isso. É ou não é? É ou não é? Eu vou te dizer, eu fui Cabeça erguida. Eu fui com uma situação para a entrevista e saí com outra. Isso nesse Por Onde Anda, o que eu aprendi de coisas. Aí eu fui entrevistar o Juarez Tanque, que hoje tem 90 anos, está inteiro, velho, está melhor que eu. Está inteiro. Não precisa muito também, né? Bom, Tá tudo meio- bem. tá meio judiado, Tá né? tudo bem em casa, né? Mas olha aqui, ó. Mas aí é o seguinte, fui entrevistar o Juarez, e aí também fiz uma pergunta despretensiosa. Na tua época não se ganhava tanto, né, Juarez? Ele disse, sempre jogador de futebol ganhou mais do que a média das categorias. Muito, sempre. Então, a gente chora e tal, porque agora se ganha muito dinheiro. Mas eu ganhei mais do que a média, ainda podia trabalhar em outros empregos, estou aí aposentado por outros empregos, e a gente ainda assim era paparicado e ganhava mais dinheiro. Verdade. Só para não esquecer... Faz senão 70 anos que ele jogava, hein? Para não esquecer, depois vou me cobrar. Pô, não falou em mim, o Paulo Matos, O Paulo Matos. isso, o Almir e o Fábio Lima. Que eu Paulo lembro de Matos, cabeça, assim. só pra- Paulo Matos, um grande ponteiro esquerdo, que se lesionou naquele ano que o Inter foi vice-campeão, perdeu para o Flamengo em 87. Ele começou no Grêmio, Sim. brilhou nas divisões de base do Grêmio, era um ponteiro esperto, driblador, né? E chegou no Mas uma Internacional. historinha, posso contar rapidinho? Claro, claro. Alfinete também estreando Alfinete. lá em Bento contra o Esportivo. Aí nós, no hotel, o Filipão dando a Alfinete palestra. era um fiapo de máquina. né? O Alfinete estreando, né? E o Filipão dando... Isso em 87, né? Primeiro 87. ano do Filipão e do Alfinete. Mazarope, O Alfinete. Alfinete, Traçante, Luiz Eduardo e Joga- Elcio. Não, Elcio foi em 89. Não, esse time nosso lá de 87 era diferente. Alfinete... Traçante, Não, Luiz que Eduardo. traçante, nada, era o Ostengo. Astengo, Astengo ou Baidec, já estava o Astengo. Astengo, Luiz Eduardo e o Casimiro. Casimiro. Eu, Bonamigo, o Oswaldo já não Não, Valdo. Cristóvão e Valdo. Cristóvão e Valdo, Lima e Jorge Veras. O Fernando. O Jorge. Entrou o Fernando. É que o Valdo fazia a ponta direita e fazia a meia. Isso, na final jogou o Nós Fernando. estamos bem de cabeça. Jogou o Fernando e o Lima na frente e o Jorge Veras, né? E o Valdo Mas fez o Traçante diferença. jogou em 88. 88. Ah, aí sim, tá. Porque o Astengo foi suspenso, né? O Filipão dando a palestra, né? O Alfinete tem um ponto esquerdo que é chato. Corta pra cá, corta pra lá. Ameaça, não sei o quê. Tem velocidade. E blá, blá, blá. A voz do Filipão. É voz de China. É o Paulo Matos. Aí saímos da preleção, no corredor ainda. Mal saímos da sala ali, eu falei, quem é esse Paulo Matos aí? Jogasse tudo isso, estava na seleção. Meu amigo, entramos no jogo. Primeira bola, o Paulo Matos deu 2 cortes nele, deixou sentado. Estava jogando onde o Paulo Matos? No Esportivo, lá em Bento. Esportivo, depois ele veio pro Inter. Aí meteu no Mauro, Portalupe, Mauro, pum, 1-0. Olha, pô, Irmão do Renato Mauro. é novo, chegou no intervalo, o Filipão tava sentindo o joelho, o Filipão tirou ele. Cartão de visita. Cartão de visita do Paulo Matos. E o Paulo Matos em 87, Tortou. não, 87, depois logo em seguida veio pro Inter. Porque ele estava naquele elenco do Internacional. Que viajou lá para fora, né? Não, Também. e que perdeu pro Eu Flamengo. sei que eu no vejo Rio. umas fotos dele que ele fez uma excursão lá com o Inter forte lá para fora também. E aí o Enio Andrade era o técnico e acabou jogando o Brits, porque o Paulo Matos se lesionou. Outro que era um dos melhores do time, o Gilberto Costa, estava sempre lesionado. Aí jogava o Balalo. Então, e o Internacional vice-campeão brasileiro. E esse Paulo Matos jogou uma enormidade, é uma figura extraordinária. É treinador também, né? Também, Vocês tentaram, né? Tu, Luiz Eu Eduardo. desisti, eu larguei, cara. Eu tive minha proposta de trabalhar Pô, nem vou te falar aí para não. Mas no Anápolis você foi bem, né? É rei lá. Mas eu trabalhei em 22 times aí no Brasil afora. Mas não quero mais. Mas ganhou o dinheiro? Recebeu? Ganhei e gastei, né? O dinheiro. O carro, hoje eu ainda disse pro teu. O Bruno, produtor. Ô, Bruno, fala pro REC dar uns brindes aí pra gente e fala pra ele que carro forte não acompanha carro fúnebre. Se eu precisar de carro fúnebre, tem na Funerária São Miguel. Brincadeira, né? O homem quer levar, não acompanha. Cachorro não tem gaveta também, né?
Quer tudo pra ele? Lembrando desses jogadores, eu lembro na época do Inter, acho que 79 ali, que ano que o Figueroa saiu do Inter, que veio baleado? Não, tá. Isso é bem antes. 77. 77. 77. Isso. É. 77. O Figueroa jogou no Inter, foi bicampeão brasileiro, 75, 76, 77 foi embora. E quem é que veio? Foi o Beliato? Beliato, Paulo Marcos, jogou Larry, jogou Bob, jogou todo mundo na zaga. Aquele grandão que veio lá do Operário. Gardel veio do interior. Gardel, Marião. O Gardel veio do Atlético Canazinho. Marião, assim, Gardel. Né? Né? Ninguém Quer falar certo. do passado? Eu não lembro o que eu fiz ontem. Eu também não. Mas, E o lateral, viu o lateral esquerdo do Operário lá do Mato Grosso, não lembra? Um que tocava... Ivo do Pistão. Esse. Eu também lembro. Augusto, lateral esquerdo. China, tem-se ouvido muito falar a situação do Grêmio na atualidade hoje, no momento do Grêmio. O Grêmio hoje talvez seja a melhor equipe de todos os tempos, estou exagerando, né? Mas já não se ouve mais tanto isso. Mas como é que tu analisa o Grêmio em relação ao melhor momento passado do Grêmio hoje? O futebol é momento, né? Hoje já todo mundo já está com... Não, mas quando o Grêmio está com o time titular todo... Eu acho que esse Grêmio joga um futebol que eu não tinha visto o Grêmio jogar. Eu sou autêntico e posso dizer que é um futebol vistoso, um futebol bonito, um futebol objetivo. Preenche todos os requisitos para quem gosta. Eu gosto de futebol. É lógico que eu sou do tempo de muita gente aí, daquele Grêmio guerreiro, que bota a torcida nas costas e atravessa um deserto aí, né? Jogadores com muita coragem, muita fibra, muita determinação, e passa por cima de adversários, como o nosso time, o próprio time de 95 era assim também. Mas esse futebol de hoje a gente tem que bater continência para os homens. Estão jogando um futebol que vale a pena tu parar tudo para ver o Grêmio jogar. Ontem o Raul estava aí na mas cadeira que você falta está. A base titular. Né? Faz. Muda muito. Lógico, tem que ter Eu a base. ontem disse aqui, antes do Grêmio confirmar a vitória e tal, que eu gostei da escalação. Eu acho que se rifar um jogador por partida, com um monte de lesões que o Grêmio está tendo e vai continuar tendo, porque o calendário é apertado. Não ajuda nada. Não adianta nada mandar o Michael Schell embora. Se adiantasse, já manda embora hoje. Aí colocou o Cícero na segunda função, porque o Cícero sabe jogar. Então ele tentou manter a ideia. Isso aí eu elogiei, Renato. O que eu condenei foi o jeito que ele falou depois do jogo. Parece que só um motivo fez com que o Grêmio jogasse tão pouco. Acho que o Renato não precisa se esconder atrás do gramado, atrás das ausências. Então, não foi a melhor das noites, ganhamos, estamos aí, cumprimos o nosso dever, segunda melhor campanha, vamos em frente. O brasileiro que mais ganhou na história da Libertadores. O brasileiro que mais ganhou da história da Libertadores. Se escancaram um sorriso já no começo da entrevista. Olha aqui, batemos o recorde hoje aqui. 91 jogos, 175 pontos. Mas aí se ele começa a falar isso, também vão falar, só se engrandeceram, não jogaram nada, está aí cheio de... cheio da massa. Mas o objetivo você sabe que você Eu sou chato, eu especialmente sou chato a subir. Mas olha aqui, mas o Grêmio conseguiu um objetivo, que era ficar em segundo. Na geral. Mas os dois, o Grêmio foi criticado no final agora e o Roger foi vaiado ontem. O próprio Luan, no primeiro tempo, todo mundo vaiando o Luan, e depois do... segundo tempo, Luan é seleção. É que às vezes falta paciência que maravilha, pro torcedor, né? E só eu que tomo pau depois no programa de manhã lá na Grenal, quer dizer. O torcedor que foi lá e vaiou o Luan deve ser o mesmo que me mandou o desaforo hoje. Né? Tá bem. É o mesmo que tocou pipoca. Né? Mas olha aqui, o Grêmio volta a jogar no Ceará. E, em princípio, voo fretado, até para não arriscar nem a ida nem a volta. Se tiver gasolina, né? Do Tem que avião. ter. Mas aí assim. Mas aí esse aí é um voo só, eu acho que aí tem a reserva da empresa, né? Mas aí é que tá, Rec. O abastecimento está garantido para os aeroportos até sexta-feira à noite. A própria CBF... Mas e a volta de quem for? A própria CBF divulgou que está acompanhando essa situação para verificar se não vai ter que cancelar algum jogo e citou qualquer uma das séries. Da Série A, da Série B, da Série C e da Série D. Ela está acompanhando. Aqui no Rio Grande do Sul, o querosene hoje saiu da Refap escoltado pela Polícia Federal. Era a Polícia Rodoviária Federal e Brigada Militar escoltando o querosene porque é decisão da Justiça.
É que se Então, até não tá tão dizer, fácil. toda manifestação é justa e de repente serve até para que criarem vergonha na cara. Nós não vamos pagar toda a conta da roubalheira da Petrobras, né? Não podemos pagar a conta, né? Mas a manifestação dos caminhoneiros que sofrem, a gente que sofre pagando R$5 o litro de gasolina, ela é legítima, né? Claro. Eu fui para a Venezuela em 89 fazer um jogo do Internacional e em função dos combustíveis deu quebra-quebra em toda a Caracas lá. Tinha que andar com salvo-conduto durante 10 dias. Né? Eu acho muito justa essa manifestação no país todo. A única coisa que me preocupa é quando a Globo está do lado, alguma coisa tem por trás, né? Porque a Globo, nossa senhora. Deve ser querer verba do É, governo. quando a Mas Globo... mas Mas- é uma vergonha. É isso que me né? preocupa não, também, Geraldo. A gente pagar a fatura dos caras que roubaram lá. Ah, É uma vergonha, E aí a gente vende a gasolina no preço que vende para os países aí. Passou a fronteira Latinos. menos de R$3 a gasolina, 2,60 como disse o China aí. Vamos fazer um intervalo, depois a gente recupera um pouquinho também do Rodrigo Caetano. E atenção, hein? Pelo que eu ouvi, eu gosto de pegar os meandros, os detalhes da entrevista. O Inter vai contratar. começou. Eu acho que esse William Arão vai chegar para o lugar do Fabinho. Só que eu temo que ele seja outro Fabinho. Mas que o Inter continua mudando a fotografia, continua. O Inter achou que o Fabinho não serve para o tamanho dele, foi também. E foi para o Ceará. Né? O Ceará está precisando. O Inter podia aproveitar e mandar todos para o Ceará. É que o Serras não quis ir, né? Mas o Eduardo Henrique e o Fernando Bob podiam ir também. Mas eles querem tanto voo. Hoje não sei se tem voo, mas amanhã, quem sabe? Eu acho tem que- que ser com urgência. Hoje ainda tem, amanhã é que não se sabe. Então já manda hoje, já. Dá tempo de escrever ainda para jogar. Dá, claro. O Internacional, se ganhar domingo do Corinthians, aí a coisa começa a melhorar, né? Porque aí ganhou de um clube, diríamos, com capacidade para ser campeão brasileiro. Sem D'Alessandro, né? Sem D'Alessandro. Mas eu acho que o Inter tem que começar a ficar um pouco mais independente do D'Alessandro, né? Tem 3 jogos agora para... O Inter vai. aprender Não sei isso. se o Ele Inter pegou vai mais tentar. um jogo, 1 ou 2 jogos ele pegou agora. Ele Agora pegou mais um um jogo sobre o Grenal. hoje e ontem ele pegou 2. Dois. Soma Mas as penas dá 3 Amanhã não tem julgamento, Geraldo. Todo dia estão julgando o D'Alessandro. Ou é recurso. O homem está na. Tá na corda bamba? Não, tá. Todos as setas Os holofotes. conduzindo para ele, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Em todos. Ficou pesado, inclusive, para ele. Tá Ficou complicado. Ficou complicado o negócio. Vai depender do Rodrigo Caetano, que vai ser uma figura importante, né? Emblemática. Sabe que às vezes é bom vir Nessa um cara de retomada fora. ou Eu das vi- duas, uma. O China falou uma coisa importante. Vem um cara de fora com peso, É. aí tem relevância. Agora vem um cara de fora só por vir. É verdade. Mas vamos ver qual vai ser o tamanho que vão deixar ter o Rodrigo Caetano. Porque o Rodrigo Caetano, eu vi pelas declarações dos jornalistas lá do centro do país, ame ou deixo, né? Ele é muito esclarecido, né? Eu ouvi a entrevista dele com vocês agora. Ele dá um nó no cara. Sim. Já chama todo mundo pelo nome, Não. E ele dá rasteira conhece em todo cobra. mundo. É. Já voltamos. Com gol de Luan, a Tricolor venceu o Defensor e garantiu a primeira posição no grupo e a segunda na classificação geral. Próximo compromisso, domingo, 19 horas, contra o Ceará pelo Brasileirão. Dos atletas que não atuaram ontem, apenas Bruno Cortes voltará à equipe. No Inter, Colorado apresentou oficialmente Rodrigo Caetano como diretor executivo. Punição de D'Alessandro e Potker caiu para um jogo. Assim, o atacante está liberado para enfrentar o Corinthians no domingo. Já o argentino, que tinha tomado mais 2 jogos, ficará de fora nas próximas 3 partidas. Colorado está emprestando o volante Fabinho até o final do ano para o Ceará. Nessa questão das Sim. punições, só é importante a gente relembrar o telespectador. Por que o D'Alessandro pegou um jogo e soma e o Potker pegou um jogo e está liberado? É que o Potker cumpriu a suspensão automática. Ele foi expulso na E partida. ele teve um julgamento só. E ele foi... Quando o tribunal decidiu, ele tem que cumprir um jogo, significa que ele tem que cumprir a automática. Se ele recebesse a pena de 2, 3, 10 jogos, seriam 9 jogos, por exemplo, no caso de 10 jogos, hipotético, 9 jogos mais a automática que ele já cumpriu.
Por isso que ele tá liberado. Grêmio 1-0 no Defensor, Cerro Porteño 3-2 no Monagas, River Plate e Flamengo 0-0, Emelec 0, Santa Fé 3. Esse Cerro Porteño que tomou 5 do Grêmio, teve dificuldades contra o Monagas, ficou só a 1 ponto do Grêmio. Por isso que a campanha do Grêmio é extraordinária, mas o grupo do Grêmio era fraco, né? Se esse Cerro Porteño se borrou para ganhar do Monagas, do Defensor e tal, convenhamos, né? Hoje tem Estudiantes e Nacional, é confronto direto. Estudiantes tem que fazer 2-0, né? Pelo menos para ganhar no saldo de gols. Estudiantes e Nacional. Santos já está classificado, joga contra o Real Garcilasso. Bolívar tem que ganhar do Delfim e o Delfim tem que ganhar do Bolívar. Corinthians e Milionários. Independiente e Deportivo Lara. Deportivo Lara, em princípio, ainda tem condições de classificar, mas precisa aí de tropeço. E até o Atlético Nacional com o Colo-Colo, se der empate, periga classificar os dois, né? Porque o Atlético Nacional, em princípio, está classificado e o Colo-Colo empatando pode classificar desde que o Lara perca. A situação do Estudiantes que você citou antes. O Estudiantes tem 5 pontos, Nacional tem 8. O saldo do Nacional é 3, o saldo do Estudiantes é 0. Tem que tirar essa diferença. Vamos ver a situação do grupo do Delfim e Bolívar aí. Vamos lá, vamos buscar aqui. Delfim e Bolívar. Vamos lá. Atlético Nacional tem 9 pontos. Aí tá. Recebe o Colo-Colo, que tem 7. Se houver empate... Com o empate, o Atlético Nacional vai a 10. A 8. Está E o classificado. Colo-Colo 8. O Colo-Colo 8. Aí o Bolívar ganhando vai a 8 também. Bolívar ganhando vai a 8. Só que o Bolívar tem saldo menos 4 e o Colo-Colo saldo 0. Teria Então, que tirar se essa der diferença. empate, o Bolívar tem que golear. Se der empate, o Bolívar tem que Tá golear. aí o Delfim. O Delfim tem saldo menos 2. E quantos pontos? Tem 7 pontos. A O mesma Delfim pontuação precisa do ganhar, Colo-Colo. porque se empatar, fica com saldo negativo igual e o Colo-Colo empatando classifica o Colo-Colo. Mas uma combinação que serve ao Delfim é uma vitória do Atlético Nacional e um empate simples. Aí certo. Aí serve porque o Então, Atlético Nacional a tem situação 9. do Delfim não é tão ruim, a do Bolívar jogando em casa é razoável, desde que o Colo-Colo só empate com o Atlético Nacional. O Bolívar, mas aí precisa do jogador, aquele altitude, esse aí tem que ser o mas vai craque ter. do jogo. Não, mas vai ter. Agora, Corinthians e Milionários. Corinthians está classificado? Vamos lá, no grupo do Corinthians. O Corinthians tem 10 pontos, está classificado. Tá. Independiente tem 7. Deportivo Lara tem 6 e o Milionários tem 5. O Independiente empatando, Independiente empatando vai a 8. 8. E aí o Milionário tem ganhado o Corinthians. Aí o Milionários tem ganhado o Corinthians. O Milionários tem saldo melhor do que o Independiente. Então, o Milionário tem ganhado o Corinthians em São Paulo. Não vai ganhar. E o Deportivo Lara... Deportivo Lara tem 6 e o Independiente tem 7. Tem ganhado o Deportivo Lara tem Independiente. que ganhar fora de casa para classificar. Então aí esse grupo é Corinthians e Independiente. No Atlético Nacional, Colo-Colo, Bolívar e Delfim, aí seja o que Deus quiser. No grupo do Santos, o Estudiantes tem que fazer 3-0. No grupo do Santos, não, tem que fazer. Estudiantes e Nacional, tem que fazer 2-0. 2-0, aí baixa o saldo do 2-0, Nacional. o saldo do Nacional fica 1 e o saldo do Estudiantes fica 2 É isso aí, positivo. esse cálculo que eu tinha feito. Então, Estudiantes Nacional é jogaço, vai definir uma vaga, a outra é do Santos. No grupo do Corinthians vai dar Corinthians e Independiente. No grupo do Atlético Nacional e Colo-Colo ou Bolívar ou Delfim. Ontem, Palmeiras 1-1, todo borradinho, contra o América Mineiro, classificou o Palmeiras com o América. Palmeiras 1-1 com o América, vaias para o Roger. Pela Copa do Brasil. Pela Copa do Brasil. E saiu perdendo o jogo. E não jogou o Dudu, porque para competições nacionais a FIFA não libera. Liberou para Libertadores e para Champions. Por isso que jogou. Por isso que o Armani estava jogando pelo River contra o pelo Flamengo. River. Para quem achou o jogo do Grêmio feio, não viram o primeiro tempo do Palmeiras, né? Porque Não criou Nossa nada. Senhora. Eu estava aqui, né? Eu estava vendo o River com o Flamengo, jogo pegado e tal, mas o desespero do Júnior comentando o jogo do Flamengo. Uma hora ele chegou a dizer o seguinte: se perder não tem problema, então tem que ter coragem. Porque empatar e perder pro Flamengo é a mesma coisa. Né? Tem que se jogar para cima do River, que o Flamengo queria ganhar com um golzinho no fim. É essa filosofia. Terminou 0-0, mas o River teve até bola no travessão. Né? Olha aqui, quem o Grêmio pode pegar? Cerro, Racing, Flamengo, Tucumã, Boca, Nacional ou Estudiantes, Colo-Colo ou Delfim ou Bolívar. Ou o próprio Atlético Nacional pode ainda. Ainda pode. E Independiente, que deve confirmar. Né? Um desses aí o Grêmio vai pegar. Quem que você prefere, China?
Nesse momento não estou preocupado, não. Delfim. Não. Pô, seria bom. Mas aí tem que pegar é que tem muitos jogadores machucados. O problema do Grêmio é esse. Se bem que é só depois da Copa, tem todo esse tempo todo para recuperar. Acho que o Grêmio, China, Michael, Odinho. O Grêmio completo não tem medo de nenhum deles. Não. China, Michael, Odinho. Quando eles botarem as 3 estrelinhas, daí eles podem se comparar comigo. Senão, não. Quem é que tem essas 3 Paulo Roberto, De Leon, Chile e Tarcísio só. O resto tem que olhar de baixo para cima e bater continência lá. Eu acho que ainda vai demorar quanto tempo? Eu não sei, parece que eles chegam lá e dá bobeira nesse, então... Tu acha que botar a faixa São no 30, Mundial? para completar 35 anos já, meu. Tá na hora de perder essa majestade. Mas eu torço por eles, mas eles não se ajudam, né? Já voltamos ouvindo o Rodrigo Caetano. Como é que é, Maurício? O Fredinho está sendo vendido para o 50 Manchester milhões de United. euros, né? 50 milhões de euros. Pelos cálculos que o pessoal está fazendo do mecanismo de solidariedade, o Inter vai receber cerca de 6 milhões e meio de reais. Foi vendido na época da administração Giovanni Luigi, né? Bascaria, melhor pizza de Porto Alegre, nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262, que prova que trazer um monte de bonde de mais idade de fora não adianta nada. O que está dando dinheiro ainda são os guris revendidos. Vendidos e revendidos. Golaço, assessoria ao consumidor. Defende os consumidores na redução da prestação do veículo e outros financiamentos. Reduz de forma imediata 50% a prestação do automóvel. Ligue agora, consulta gratuita 0800 606 1616. Um cliente da Golaço financiou um cliente com um veículo com prestação de R$ 950 e este cliente reduziu para R$ 475. Vantagem inicial de R$ 20 mil. Ligue agora, garanta 50% de desconto na prestação do veículo. 0800 606 1616. Se você, consumidor, quer acabar com juros abusivos na prestação do veículo, outros financiamentos, redução imediata de 50%, ligue agora. Consulta gratuita 0800 606 1616. 0800 606 1616. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue agora. Televendas 3466-6133, fache.com.br. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas 3222-1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com o seu infortúnio. São 40 anos de credibilidade. Rodrigo Caetano. Quando você chega numa instituição desse tamanho, com a história, com as conquistas, e também com o elenco que possui, realmente, para mim não é desafio. Para mim, sim, é uma grande responsabilidade. Desafio é quando você tem todas as adversidades muito maiores do que o potencial de trabalho. E aqui eu vejo, ao contrário, eu vejo muito potencial de desenvolver um grande trabalho, com a ajuda de todos, sendo mais uma peça nessa engrenagem e com muito desejo, depois de 10 anos fora aqui do Rio Grande do Sul, de poder colaborar aí no Internacional, nos anseios, nos desejos que o Internacional tem e tem que ter mesmo, como gigante que é. Quando você chega numa instituição desse tamanho, com a história, com as conquistas e também com o elenco que possui, realmente, para mim não é desafio. Para mim, sim, é uma grande... Era só isso? Então estamos conversando. Mas até para não colocar muita coisa no ar, porque o tempo também passa e o China é nosso convidado especial, para resumir, ele ainda vai observar, mas não descarta contratar já para este ano e diz que o Inter está entre os melhores times brasileiros. O que você acha, China? O Internacional fica entre os 10, fica entre os 6? Não, eu acho que o Inter fica no intermediário ali. Que? Agora, claro que é um acréscimo de peso, um cara que tem experiência, tem conhecimento do mercado.
tem um discurso diferente, é importante. Tu vê ele falando, é um cara diferenciado no modo de falar. Isso aí faz com que o atleta, comissão técnica, escutem mais. Tem saco para dar entrevista, vai aparecer na imprensa, pelo menos na arrancada, claro que depois vai se resguardar e tal, mas ele vai atender toda a solicitação da imprensa no começo, não tem preguiça, tem imaginação, se cerca bem, tem banco de dados e tem relacionamento. Né? É um cara que vale a pena, dá gosto de ouvir, né? Não é? Por exemplo, o Tite é muito bababá, mas é enfadonho, cansa. E o Rodrigo é muito esclarecido e mais... Polido. Não, Polido o Tito também é, mas eu estou dizendo mais direto. e mais curto também. Né? Mas ele não foge das respostas, né? Perguntado também sobre investimento, lidar com dinheiro, se vai ser o cara que vai comandar, ele meio que se estabeleceu. Eu acho que ele não veio para resolver todos os problemas, mas o Internacional precisava de pensar grande, né? Eu acho que agora está pensando grande, como um clube grande, porque até então o Internacional estava pensando como uma equipe de segunda divisão, né, de Série B. Como é que o jogador, você até acabou começando a responder essa pergunta, mas como é que o jogador começa a ver esse tipo de mudança? Assim, ele percebe essa mudança e isso influencia no vestiário? Olha, eu digo sempre, a imagem do time começa lá em cima. Não se constrói de baixo para cima. Tem muita gente que diz que o clube se constrói, não, vem lá de cima. O Iura tem o mesmo pensamento. O espelho é do presidente, pode escrever. O reflexo do clube, do time, é a imagem do presidente. Qual o caneco que o Grêmio vai ganhar, Chico? Eu acho que é Libertadores de novo. Teto. Eu acho que vai para Libertadores. Vai apostar Uma todas as competição ferramentas. que combina com o modo do Grêmio, né? E o Renato também, nesses mata-mata, trabalha muito diretamente nesses mata-mata. Claro, tem a Copa do Brasil, mas a Copa do Brasil, o enfrentamento aqui dentro é mais complicado. Eu acho que internamente é mais difícil do que jogar com o pessoal do... Sim, porque aqui eles veem mais vezes o Grêmio jogar. Sim. Né? O Paraná arrumou uma coisa que só um jogador do Paraná atacava, que era o tal do Silvinho. Né? Mas nessa questão de confrontos locais, quem tem grande possibilidade de pegar brasileiro na próxima fase da Libertadores é o Flamengo, né? Sim, porque só tem né? Só o Flamengo mesmo. Só o Flamengo ficou no pote 2 dos segundos colocados. Mas só para não deixar passar em branco o negócio que eu falei do Dinho ali, não podemos esquecer que o Dinho foi campeão do mundo pelo São Paulo, né? Foi. Então, misturando tudo, sim, o Dinho dá um China. Não, Misturando Chega tudo, perto. dá um China. Chega perto. jogamos junto, é muito meu amigo. Eu até que indiquei ele pro Filipão em 94. Aí os dois sabiam jogar, porque essa história de chegavam juntos, sabiam jogar. O China fazia gol. O Dinho fazia gol, batia falta, batia pênalti, assumiam responsabilidade dentro de campo. Valeu. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Maurício. Obrigado, Chico. Valeu. Você vai querer me cobrar gasolina, né? Para de chorar. Não, pode até pagar gasolina, quero ver eles abrir o posto. Até às 19.